no colo de Maria. Eu posso descansar no colo de Maria. Eu sei que é meu lugar, mãe que cuida e que me ensina a caminhar. Recebo teu abraço, esqueço todo o meu cansaço. Como é bom ser amado por ti. Volto nos tempos da infância, da pureza de criança. Sempre cuidavas de mim. Que esse programa seja especial para você. Que esse programa traga paz. Ajude você a se reconciliar com o coração misericordioso de Deus. Você que está com saudade dele, né? E muitas vezes o retorno a Deus passa pelo coração carinhoso de Nossa Senhora. Nossa Senhora, na nossa concepção, na nossa fé cristã, católica, ela não é só mãe de Jesus, mas ela é mãe de todos nós. Nossa Senhora, na cruz, foi dada como minha mãe, como sua mãe. E o texto bíblico é muito claro em relação a isso. E é sobre isso que eu quero falar agora. Vai lá. Diz o texto bíblico, ali diante da cruz estavam algumas Marias. Ali diante da cruz estava Nossa Senhora, a Mãe de Deus. Na Bíblia é chamada de simplesmente Maria. E Jesus, olhando para ela, disse: Mãe, eis aí o teu filho, apontando para João. E olhando para João, disse: eis aí a tua mãe. Esse é um texto muito conhecido. Mas tem um detalhe nesse texto que me chama muito a atenção. O carinho de Jesus naquele momento, em meio ao sofrimento, à dor, à angústia. Ele que foi açoitado, coroado de espinhos, mas ao bater o olhar diante daqueles que estavam ali à sua frente, ele vê a sua mãe. E diz o texto bíblico, ela está em pé. E diante de Jesus, ela em pé, ela ouve quase que as últimas palavras de Jesus: eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Em outras palavras, João, cuida dela. Maria, cuida de João. Na interpretação bíblica, nós passamos a entender que naquele momento histórico, nós fomos dados como filhos a Nossa Senhora. E ela passa a ser a mãe de todos nós. De todos nós que cremos em Cristo, crucificado, morto e ressuscitado. Percebe que ali há uma espécie de adoção.
quando nós nos referimos a Nossa Senhora como nossa mãe, nós estamos baseados na palavra de Deus. Nós entendemos a palavra de Deus. E ela é mãe que abraça, mãe que acolhe, mãe que ama. Talvez você tenha passado por muitas tribulações. E tudo que a gente precisa em alguns momentos é saber isso. Ela é mãe. Ela cuida com ternura de mãe. Assim como um dia ela cuidou de Jesus, hoje ela cuida de mim, ela cuida de você. É por isso que em alguns momentos também da vida tudo que a gente precisa é de colo, carinho, afeto, de quem nós temos certeza que nos amam, daqueles que nos amam. E o fato de a gente sentir essa leveza, essa paz, faz com que o nosso coração também receba como um bálsamo o abraço da Mãe de Deus em nós. Nossa Senhora do Abraço, ou o abraço de Nossa Senhora. Nesses tempos me veio ao coração rezar de uma forma, dizendo: Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. E eu estou percebendo o quanto essa oração e esse jeito de rezar tem tocado os corações. O Gilberto Batista, lá de Porto Alegre, me escreveu e disse assim: amigo, vai ter um julgamento de uma liminar para eu fazer uma cirurgia para a colocação de uma prótese. E essa liminar, ela foi concedida agora pelo plano. Mas só que o plano mesmo entrou para anular essa liminar. Reza, é muita angústia. Claro que eu vou rezar, Gilberto. E eu vou colocar o Brasil rezando por você. E é por isso que nós rezamos uma dezena desse terço que me veio à mente e ao coração. E eu tenho chamado de terço de Nossa Senhora do Abraço. O Senhor me protege com sua mão poderosa. Eu creio, eu confio, eu espero. Amém. E agora por 10 vezes, no lugar da Ave Maria, você vai dizer: hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Girlene, é essa oração que eu quero fazer com o Brasil e com você. Ela me escreveu dizendo assim: Deus te abençoe infinitamente. Esse programa é um antídoto para minha vida. Eu peço oração para uma amiga que está internada com problemas no pâncreas. É a Thelma Maria Barros. Reza, Dalcides. Claro que eu rezo, Girlene. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Marcelo, pode contar com a minha oração. Eu sei que
Ele me escreveu, disse assim: as suas palavras são consolo, que muitas vezes estamos passando por problemas, mas essas palavras acabam nos ajudando. Que Deus continue te iluminando. Hoje sofro muito com ansiedade, mas graças a Deus eu vou vencer. Marcelo, hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. A Maria Diva me escreveu também. E ela disse assim: Dalcides, eu venho te dizer que amo os programas da Rede Vida, principalmente o seu, porque você nos passa uma tranquilidade e segurança na palavra de Deus. Ora para o meu cunhado, que descobriu um câncer no esôfago. Estamos ansiosos pelo dia da consulta, para ver o que vai fazer, se é cirurgia ou tratamento. Maria Diva, hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. A neta Américo me escreveu: pode contar comigo, com as minhas orações. E ela me disse assim: Dalcides, eu fico acordada de madrugada, só para ouvir suas palavras. Deixa a gente bem, leve. Graças a Deus eu sou neta Américo, de Fortaleza. Eu quero pedir oração pela restauração da saúde do meu irmão, o Carlúcio Américo. Sofreu um AVC, Dalcides. Continua sem andar. Saúde por toda a minha família, para toda a minha família. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. A Neuza, ela me escreveu também. Neuza, eu sei que você foi super carinhosa comigo. Ela disse: eu assisto sempre seu programa. Por várias vezes suas palavras me serviram de auxílio. Você é muito abençoado. Peço que ore por minha família. Neuza de Cuiabá. Neuza, claro que eu rezo por você. E faço isso com muito carinho, com muito amor. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. E você vai repetindo essa oração, sabe? E essa oração vai trazendo a paz que você precisa. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você vai sentir agora uma paz muito grande, porque no silêncio da madrugada, muitas vezes tudo que a gente está precisando é parar um pouquinho, não só fisicamente, sabe? Parar aqui, ó, na nossa imaginação, nossos pensamentos, nossas ansiedades, consumidos que estamos constantemente por tantas adversidades. Calma. Quando eu olho para a imagem de Maria, que nós, na nossa forma de rezar, a gente chama de Nossa Senhora, eu fico pensando, e tem uma música que fala sobre isso, né? Não sei. Eu acho que ela não sabia como seriam as coisas. Tanto assim que ela pergunta para o anjo: como é que vão ser as coisas? E naquele momento o anjo diz: fica tranquila. No tempo certo você vai saber tudo. Para Deus, nada é impossível. Ah, e tem outra coisa. Você encontrou graça diante de Deus e diante dos homens.
Porém, ela não sabia tudo o que aconteceria. A vida é envolvida em muitos mistérios. Talvez seja assim que você esteja se sentindo um pouco nesta madrugada. Como serão as coisas? Se deixar levar por esse amor, por essa paz, por essa calma, por essa serenidade. E que esse programa traga respostas para você. E a certeza de que Nossa Senhora sabe das suas dores, dos seus medos. E ela é mãe. E como mãe eterna, se aproxima de cada filho e de cada filha para dizer: eu estou aqui. A mãe está aqui. E eu vou pedir ao meu filho Jesus por você. Nós ficamos mais ou menos 5 dias no hospital e lá no hospital eu assistia a televisão e aí eu comecei a acompanhar com mais frequência o programa. Aí disso vim para casa e eu vigiava o sono do bebê e toda noite, à meia-noite, estava eu lá. E eu passava as madrugadas assistindo, rezando, cantando, pedindo, agradecendo. E eu sabia que nas palavras que o Dalcides falava, era Deus que falava comigo. E a partir dali, todas as noites, o Dalcides era o meu companheiro da madrugada. E aquilo foi me fortificando muito. Eu comecei a perceber que a minha fé era muito maior do que eu pensava. Dentro do seu coração, onde a paz. Quero agradecer todas as pessoas que me ajudam a manter esse programa. Você percebeu que nas madrugadas, diferente dos meus programas durante o dia, em que eu tenho vários patrocinadores, o programa da madrugada nasceu assim. Esse programa vai durar o tempo que ele for importante para as pessoas. Então nós não temos nenhum patrocinador. O patrocinador é você que é ajudado por esse programa e que diz assim: esse programa mexeu comigo, eu quero ajudar. E aí nós chamamos de benfeitor. Então se você sente no coração que esse programa te ajudou, só se você sentir isso, é para pegar o telefone e ligar agora. 0 operadora 11 4200 8080. Na madrugada passada, eu quero agradecer aquelas pessoas que sentiram isso e ligaram para nós. Obrigado, viu? Ana Cristina, por algum motivo, você entrou em contato e disse assim: ó, esse programa está me ajudando. Eu quero ajudar a manter esse programa. Avanir, obrigado, viu? Celina, eu fiquei sabendo que você disse assim: eu quero ajudar porque esse programa me ajudou. Conceição, obrigado. Edmeia, muito obrigado. Edineide, muito obrigado. Eni Machado, muito obrigado. Galdino, Helena, Isoraide, João Pedro, João Sérgio, José Augusto, José Paulo, Luiz Carlos, Maria Célia, muito obrigado, Maria Helena. Maria Jusilene, Maria Rita, Patrícia Vasconcelos, Pedro Alves, obrigado, Pedro, obrigado, Rita. Rita de Cássia, Sandra Cristina, Sebastiana Maria, Silvia Helena, Sofia Helena, Tânia Maria, Valdecir, Vera Lúcia, Wesley, muito obrigado. E o Valdinei, ele disse assim: ó, eu já ajudo aí, mas hoje foi especial para mim.
e você entrou em contato e disse: eu quero participar ainda mais. Muito obrigado. Minha gente, eu coloquei um propósito na minha vida 7 anos atrás, que eu viveria dos meus programas durante o dia, mas que o programa da madrugada eu gastaria 2 horas do meu dia de forma voluntária. Eu apresento esse programa de forma voluntária. Por quê? Porque eu assumi diante de Deus, diante da minha consciência, uma coisa. Eu sou aquele que tem que estender as mãos e dizer para você: eu preciso da sua ajuda para manter esse programa. Para eu dizer isso com tranquilidade, com paz, eu não posso me servir disso. Então eu tomei esse propósito, que as 2 horas que eu faço esse programa, eu dedicaria como um presente, pelas coisas boas que a vida me deu a oportunidade também de ter. Então eu quero dizer para você, eu não tenho direito a 1 centavo da sua doação. É por isso que com liberdade eu digo: mas eu preciso de você para manter esse programa. Se você pode, 0 operadora 11 4200 8080. Você liga para nós, seu número fica registrado. Ao longo do dia, a minha equipe entra em contato com você. E é uma equipe muito linda. Eles vão dizer assim: você quer que o Dalcides fale o seu nome? Essas pessoas estão entrando em contato e eu agradeço muito, tá? Outras pessoas ligam para cá e dizem assim: ó, eu não vou poder ajudar, eu não quero ajudar, mas eu tenho necessidade espiritual e eu preciso. Muitos desses nomes aqui, eu não sei a distinção de quem nos ajuda ou não, mas eu sei que são pessoas que estão precisando de oração. Então eu coloco todas essas intenções, todos esses pedidos, diante dessa imagem que nós temos aqui de Nossa Senhora. E é olhando para essa imagem de Nossa Senhora que nós rezamos uma Ave Maria. E nessa madrugada dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Meu companheiro, há um tempo atrás, aos finais de semana, bebia muito. Hoje ele melhorou bastante. Só que um amigo dele se separou e a todo momento ele liga chamando meu companheiro para ir em bares, desviando-o do seu caminho para parar em lugares que ele não frequenta mais. Não sei o que fazer, Dalcides. Miriam. Ô Miriam, é tão gostoso quando a gente tem a segurança de que a gente está se cercado de pessoas que nos amam, pessoas que nos querem bem. E a gente se sente naquele terreno seguro. Quando tem alguém ao nosso lado que a gente tem uma certa desconfiança, rouba a paz da gente, né? E você toda feliz com o caminho que seu esposo estava fazendo, seu companheiro estava fazendo, de repente você diz: Dalcides, ele está indo agora pelo caminho certo. De repente, ele começa a se envolver com algumas pessoas e você diz: não é bom sinal. Essa sensação toda pessoa que ama costuma ter. Uma mãe, por exemplo, sabe quando o filho começa a andar com algumas pessoas e essa mãe diz: o caminho que ele está indo não é bom. Essa mãe sofre com isso. Essa mãe sofre, esse caminho não é bom, assim como sofre uma esposa, por exemplo, ao ver:
Meu marido está se envolvendo com umas companhias que não são boas, estão arrastando ele por um outro caminho. Agora tem uma coisa, cada um de nós tem um negócio chamado liberdade. E quando entra a questão da liberdade ali, você pode dizer, você pode falar, você pode abrir os olhos, tentar abrir os olhos dele, mas no final das contas, você sabe que as escolhas dele, que podem afetar você, podem afetar a sua família, mas quem vai pagar o preço maior dessas escolhas é ele mesmo. Eu admiro a sua preocupação e eu vejo amor nisso. O que eu posso dizer para você? Só existe um caminho, minha gente. E por mais que a gente seja criativo e tudo mais, é o caminho do diálogo, da conversa. É o caminho de tentar fazer com que o outro racionalmente também entenda. É o momento em que você diz: ô meu companheiro, você tem ideia dos caminhos por onde você está trilhando? E que esse caminho costuma não dar muito certo. Mas sabe, falar de um jeito que não pareça cobrança, porque às vezes na forma que a gente fala, a gente acaba irritando a outra pessoa. Eu sei que exige de você um super controle, autodomínio. Eu sei que eu não estou pedindo uma coisa simples, esse diálogo maduro e amadurecido. Mas eu tenho que dizer para você que nesse caso é o único caminho. Quando a gente tenta impor uma coisa ao outro, ameaçar, a gente pode ter até o outro por alguns instantes, alguns momentos, alguns dias, alguns meses, até alguns anos. Mas tudo aquilo que é imposto costuma não dar muito certo. Então eu vou desafiar você nessa madrugada a ter um diálogo sincero. Mas sabe aquele momento que você fala assim: vou pedir a luz do Espírito Santo. Eu, na minha fé, costumo muitas vezes, e isso dá certo, é engraçado. Eu não sei, você que não tem fé, por exemplo, você pode falar assim: ah, Dalcides, mas isso aí é uma energia boa. Pode chamar do jeito que você quiser. Mas para mim costuma dar certo. Em alguns momentos que eu digo assim: nossa, eu tenho que ter essa conversa. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. E essa oração que eu aprendi ainda menino, eu vou reencontrando uma paz. Me inspira para dizer a coisa certa, para falar a coisa certa. Me inspira. Vinde, Espírito Santo. Vinde, vinde. Traz unção a nós, Espírito Santo. Repousa, vem curar nossos corações, Espírito Santo. Eu tenho um programa aqui pela Rede Vida todos os dias, 11 horas da manhã e 4h15 da tarde. Então estou aqui pela Rede Vida 11 horas da manhã, você pode me acompanhar sempre ao vivo. Às 4h15 da tarde, sempre ao vivo. Eu tenho esse programa da meia-noite às 2h, e esse programa se repete das 3h15 às 5h15 da manhã. Então são vários momentos que a gente pode se encontrar. São 6 horas todos os dias. Mas eu gosto de mostrar para aqueles que são da madrugada trechinhos do meu programa durante o dia. Eu queria que você conhecesse um pouquinho desse programa. Eu, certa vez, fiz uma reflexão. Como é que eu faço para ajudar o meu filho nesse caminho educativo? E a minha reflexão foi sobre isso. Vai lá. A gente tem uma preocupação tão grande com os filhos, né? A gente quer melhor, assim, o melhor para os filhos. E muitas vezes a gente também troca os pés pelas mãos, porque a gente não sabe ao certo como a gente deve fazer, o que a gente deve fazer. E é nessa hora que é preciso pedir a sabedoria divina, é nessa hora que é preciso pedir a inspiração divina, para a gente poder agir realmente da forma certa, do jeito certo.
Tem gente que está agora me acompanhando e quem sabe esteja enfrentando grandes tribulações. E quem sabe esteja muito confuso, o que é que eu faço na educação do meu filho? Como é que eu ajudo esse meu filho? Você tem um caminho que é um caminho infalível, que é o caminho do amor. Mas o amor precisa ser inteligente, minha gente. Amor que não é inteligente, troca os pés pelas mãos, confunde tudo. Por exemplo, quer ver um tipo de amor inteligente? É quando você ajuda o seu filho a amadurecer, a crescer, a se desenvolver. Quando você dá responsabilidades proporcionais ao seu filho. Você percebe que ele já é capaz de ajudar você em alguma coisinha. Filho, recolhe aí as coisinhas que você tem, filho. Recolhe. Ah, eu não quero. Filho, precisa recolher. Aí você já vai ensinando a responsabilidade. Ele brincou. Filho, não fui eu que brinquei, foi você, espalhou tudo. Junta as pecinhas e é nessa caixinha que se guarda. Começa a fazer isso desde pequeno. Você vai ver como você vai ajudando esse filho a se desenvolver. Esse filho a ter mais disciplina. Depois, tem um momento em que você pode, por exemplo, contar histórias. Compra um livrinho de histórias, histórias sagradas, por exemplo, e vai já falando de religião para esse filho, falando de valores para esse filho. E você vai percebendo que nesse caminho que você vai fazendo, esse filho vai aos poucos aprendendo quais são os seus valores. Você sabe que, falando em assim, ler histórias, né? Tem mãe, por exemplo, que pega um livrinho de histórias, conta uma história, e os valores são passados através dessas histórias. Tem mãe que canta para o filho. Eu me lembro, assim, eu ainda menino, mas menino já crescido, né? Com os meus 8, 9 anos. E a minha mãe falava assim, tô com saudade de pegar você no colo. E aí pegava assim, eu meio grandão, assim, eu meio desajeitado. Eu falava, mãe, que coisa mais chata. E aí a minha mãe cantava para mim, Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Uma canção que eu me lembro muitas vezes a minha mãe cantando. Agora tem mãe que canta para a filha em língua de sinais. Eu nunca tinha visto isso. Tem aí a imagem? Coloca para a gente. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. Eu era pequeno, nem me lembro. Essa ela cantava para mim. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado. Mas rezava como alguém que ama. Lembra disso? Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Era quase uma cantiga de ninar, né? Ave Maria, Mãe de Jesus,
o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa, chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente. Minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus. O tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. O teu amor cresce com a gente. Isso é verdade. A mãe nunca esquece um filho ausente. Eu chego lá em casa chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente. Nas Ave Marias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço. Embora cansado, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, eu não me esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus. O tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. É interessante como a vida, ela nos proporciona alguns encontros.
E alguns encontros que, à primeira vista, podem parecer encontros do nada, mas depois você vai tendo surpresas muito positivas, muito boas. Eu tive a alegria de, por uma circunstância muito específica, conhecer a autora desse livro, 21 Nossas Senhoras que Inspiram o Brasil, Bel Krans. E eu comecei a ler esse livro e eu falei, mas é muito interessante. Esse livro começou a mexer comigo. E eu falei, mas quem que é essa autora? Ela nasceu aqui em São Paulo, é jornalista com foco em comportamento, em qualidade de vida. E a autora desse livro que tem tocado a vida de muita gente. Porque é impossível ler um livro desse, com uma densidade dessa, com uma espiritualidade dessa, e não ser tocado por muitas dessas ideias. Bel, eu queria te acolher aqui no meu programa, mas assim com muito carinho, com muito carinho. Muito obrigado por ter vindo. Nossa, obrigada a você. Oportunidade de apresentar o livro. O Bel, 21 Nossas Senhoras que Inspiram o Brasil. Roberto Carlos tem uma música bonita, depois a gente vai colocar aqui. Ele diz assim, todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. Então eu começo por aí, né? 21 títulos diferentes, mas no fundo é a mesma Mãe de Deus. Exatamente, é Maria, né? É uma com vários títulos, várias devoções, são mais de 1000, existem pelo mundo, é uma loucura. E aí a Planeta pediu, a editora pediu que eu escolhesse 21, na verdade eram 21 santas, a ideia original. Aí, mas quais vocês querem? Não, você escolhe. Eu falei, nossa, eu não sou teóloga, né? Eu sou jornalista. E fui fazer uma longa pesquisa sobre as 21 santas mais brasileiras, digamos, mais queridas do Brasil. Escolhi, mandei para eles e falei, olha, tudo bem, as 21 estão aí, mas tem uma que precisa de muito mais página. Vai ter que ser maior o capítulo dela, que é a Nossa Senhora, que são mais de 1000 devoções. E aí o diretor, muito esperto, falou, olha, então faça só Nossa Senhora. E eu fui escolher 21 mais populares no Brasil. Que ano que foi isso? Isso em 2019. 2019. Então esse ano, esse livro, pela editora Planeta, é relativamente recente, né? Porque esse livro, ele tem, dois anos praticamente. Ele foi lançado em 2020, um pouquinho antes da pandemia. E aí veio a pandemia, muita gente pegou o livro, começou a ler o livro. Só que você fez uma citação aqui, né? Eu não sou teóloga. Você, quando diz isso, é uma espécie assim de pedido de desculpas ou aquela clareza de quem diz, gente, eu não sou teóloga, ou talvez eu não seja historiadora, e está tudo certo. Não, melhor ainda, eu acho que é melhor do que ter sido teóloga, porque eu tenho uma visão histórica, antropológica, o livro traz muito isso, o sentido da devoção hoje, no mundo hoje. Então, eu tentei atualizar o sentido de cada uma dessas devoções e, obviamente, que é um livro católico, digamos, né? Porque a figura de Maria, inclusive, é a santa mais amada do Brasil. Está na Bíblia, Mãe de Jesus. Mas tem um outro enfoque, um enfoque mais amplo mesmo, que eu acho que é devocional, mas traz informações desconhecidas e curiosas sobre a influência de Maria na vida das pessoas hoje, né? Influência política, influência cultural, é uma loucura como ela atravessou toda a história do Brasil, desde o descobrimento, em que Cabral já chegou aqui com uma Nossa Senhora debaixo do braço. Isso marcou profundamente a história do nosso Brasil. Os inícios, os portugueses, a devoção mariana portuguesa, que sempre foi muito forte. Essa nossa raiz tão voltada à Nossa Senhora, que em várias partes do mundo não é assim e não se tem essa tradição. Você acha que está ali na nossa genética ali, é a parte portuguesa, essa evangelização portuguesa que deu essa característica? Sem dúvida, está no DNA do brasileiro. Todo mundo tem uma Maria ali para se apegar, sem dúvida. Engraçado até que muita gente fala assim, qual é a sua Nossa Senhora? É uma só, né? Mas as pessoas, em função da devoção e da história de cada uma, elas escolhem um título que tem mais a ver com elas ou com aquilo que elas precisam e que possam encontrar ajuda naquela devoção.
Ô Bel, 21 Nossas Senhoras que Inspiram o Brasil, da editora Planeta. Esse livro você pode encontrar em todas as livrarias, é de fácil acesso. Também entrando no site da editora Planeta, você vai poder ter acesso a esse livro. Minha gente, eu estava falando agora, né, sobre uma música, né? Todas as Nossas Senhoras. Pelas primeiras páginas. Só que uma coisa ficou na minha cabeça. Eu entendi, Nossa Senhora da Penha, por exemplo, já é o segundo título que a gente encontra aqui. Mas, por que você começa com Nossa Senhora da Boa Morte? Já é um negócio impactante, né? Eu pensando assim, não, mas ela deveria começar, por exemplo, com Nossa Senhora do Bom Parto. Vamos fazer a história direito, já vai começar logo com Nossa Senhora da Boa Morte, porque essa escolha. Eu, inclusive, escuto isso logo no começo de cara. Você deve estar achando estranho começar com a morte. Mas é que, na verdade, Nossa Senhora da Morte, ela representa um fim, né? O fim da morte, da vida na Terra, mas também outros inícios de outras vidas. E tanto nas várias dimensões, né? No trabalho, você sai de um trabalho, mas você começa um outro. Um casamento, você sai de um casamento, mas inicia uma outra relação afetiva, não necessariamente conjugal, mas um outro amor. Então, ela representa os fins e também os reinícios, nesse sentido. E a morte é a grande angústia do homem, né? Todo mundo tem medo da morte, e já que ela tem que aconteça uma boa morte. Mas logo depois, sempre uma coisa que termina, a outra começa, com certeza. Bel, vou ser bem sincero, estou com 56 anos, eu nunca tinha ouvido essa reflexão. Ela é fantástica. Nossa Senhora da Boa Morte não significa só a nossa morte física. Quantas e quantas vezes a gente encerra um ciclo e a gente passa por uma verdadeira morte. A sensação que a gente tem é assim, e agora? Como é que vai ser daqui para frente? E agora, o que vai ser de mim? Os lutos, né? Os lutos, exatamente, os lutos. A perda do filho que vai morar fora, Perfeito. Da filha que vai casar, vai embora de casa. O ninho vazio. O tal do ninho vazio, que é o inferno. E aí tem que se reinventar a partir desse ninho vazio. E eu fui lendo Nossa Senhora da Boa Morte e fui pensando uma coisa. A gente também tem uma certa dificuldade de pensar a realidade da vida, né? A morte, ela faz parte da vida de todos nós. E quando a gente toca nesse assunto, vamos preservar, por exemplo, as nossas crianças desse assunto. Não vamos tocar nesse assunto de morte em família. É bom, assim, até entre os amigos, a gente não tem muito essa tradição de falar de morte. A gente vai sempre desviando. Longe estamos da tradição, por exemplo, dos monges. Eu fui visitar certa vez um convento, e eu tinha um amigo que era assim, um monge muito bacana, de um coração muito bonito. E ele, todo animado, me disse assim, Dalcides, vem ver uma coisa, vem ver uma coisa. E eu juro que naquela hora, eu achei que era assim, ele vai me mostrar algum objeto especial, ele vai me mostrar, sei lá, um jardim bonito, ele vai me mostrar alguma coisa. E ele chega todo animado e diz assim, é este o lugar em que eu vou ficar sepultado. E mostrou a sepultura, né? Aquilo me impressionou tanto, isso estou contando uma história, gente, eu acho que já de uns 35 anos atrás, muito tempo. Mas essa história nunca me saiu da cabeça, da mente. E aí eu me lembro da minha reação, eu não consegui
disfarçar uma certa decepção, né? Nossa, mas vem me mostrar o túmulo onde ele vai ficar. E ele percebeu isso. Ele falou assim, você não gostou? Eu falei, não, eu gostei, é que eu não estava muito preparado para ouvir assim, o seu túmulo e tal. E você fala com tanta empolgação. E ali ele me deu uma das frases, eu acho que mais sábias. E que ele também certamente tinha aprendido com os místicos. E ele me disse assim, não dá para ter uma vida de qualidade se a gente não tiver a morte diante dos olhos. E isso nos ensina o Pai São Bento. E aquilo me chamou a atenção e mexeu comigo. Tratar sobre a morte não é uma coisa ruim. Pelo contrário, como faz parte da vida, nos alerta também para a qualidade de vida que a gente está vivendo, do jeito que nós estamos vivendo. E pode ser que a presença da morte, ela possa nos alertar para aquilo que é essencial, para algumas coisas que precisam ser transformadas, mudadas. Até porque não se sabe o que tem depois, né? Essa é a grande angústia, assim, das pessoas, né? O que vem depois? Mas aí o Epicuro, um filósofo grego famoso, falou uma coisa muito legal. Não tem por que ter medo da morte. Quando ela vier, eu já não estou mais aqui, sabe? Perfeito. E o que vem depois, ninguém veio contar pra gente. Então, vamos curtir o que tem agora. Né? Ô, Bel, e alguém me disse assim nesses dias, o único momento, porque essa pessoa estava um pouco assim implicada com uma funcionária dele, que está pagando, como é que chama? Aquele plano funerário, alguma coisa assim, né? O plano pessoal. Para pagar as custas, né, do enterro, do velório. Jazigo, alguma coisa assim, né? Aí ele estava indignado, ele falou assim, vai ser o único momento nesse mundo em que eu não serei preocupação para mim, que outros tenham essa preocupação. E eu achei também muito interessante, né? Assim, uma forma divertida de encarar um dos momentos que muitas vezes podem até nos assustar, né? Nos causar uma certa inquietação. Você tem medo da morte? Eu não quero estar aqui, sabe, quando ela chegar, mais ou menos como Epicuro disse. Mas, é meio esquisito. É um negócio, tem essa coisa mórbida. Agora, é muito cultural também, né? A forma como você entende e encara a morte. Porque os budistas vêm de uma forma, e os orientais, de modo geral, vêm de uma forma muito mais positiva e menos amedrontadora, de punição, porque o fim, você pode ir para o inferno, vai ver labaredas e monstros. Ao contrário. Né? Você vai se transformar numa borboleta. Tem umas visões muito mais poéticas e positivas. E uma coisa também que passou a me tranquilizar um pouco mais nesses últimos anos, eu estava lendo o Evangelho de Mateus e logo no final do Evangelho de Mateus, Jesus quase que conta as perguntas. Ele diz assim, olha, é como se fosse um exame. E as perguntas serão assim muito básicas. E Jesus começa a dizer, a pergunta que vai ser feita para você é, eu estava com fome, você me deu de comer, eu estava com frio, você me ajudou a aquecer esse frio, eu estava necessitado, você veio em meu socorro. E aquilo é como se fosse assim um bálsamo para mim, é como que se eu não precisasse mais ter tanta inquietação. Se eu tenho fé em Jesus, eu sei qual vai ser o nível da pergunta. É se eu vivi, no final das contas, o amor. Tem uma música bonita que diz assim, eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente. Eu só peço a Deus que a situação que o outro vive não seja indiferente para mim. E essa, certeza foi me dando a paz que algum tempo atrás eu estava precisando. A única coisa que eu peço a Deus é que eu não fique indiferente diante da realidade que me cerca, mas que o meu coração se abra e que a necessidade do outro fale ao meu coração. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente, que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário, sem ter feito o que eu queria.
Bela poesia, hein? Vai. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte toda pobre inocência dessa gente. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo não se esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganando. Peguei infecção, fiquei muito ruim. O processo da gente se acostumar é muito difícil. Eu ficava sem dormir à noite, ficava muito ruim. Eu assistia muito o Padre Lúcio, que era das 6 horas, assistia sempre. Então, quando eu não conseguia dormir à noite, aí eu liguei a televisão, estava passando o programa do Conta Comigo. No dia, o Elcide pegou, levantou a mão e disse que ia fazer a oração. Eu estava assistindo e na cama mesmo, que eu estava deitada, apaguei, dormi, que no outro dia que eu fui acordar toda suada, assim, tipo, foi uma benção, me libertou todas as infecção que eu estava, que estava muito forte, e graças a Deus só foi melhorando.